Dia de Libertadores, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Bora falar de Grêmio, porque daqui a pouquinho o Tricolor enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Grêmio já está preparado para o confronto. Fez o seu último treinamento nesta segunda-feira no CT do Vasco. E hoje, não tem o que fazer, a decisão é hoje. Nós temos uma vantagem de 1 gol, né? Nós ganhamos por 2-1 na semana passada. Devemos ir a campo com uma equipe onde vai entregar a bola ao Fluminense, deixar o Fluminense ter as ações do jogo, e a ideia, pelo menos do que se fala nos bastidores, é um Grêmio que teria uma espécie de jogo reativa, esperando o Fluminense vir para tentar partir no contra-ataque em velocidade. Será que vai ser isso? A informação das últimas horas, ela foi até de forma assim, ela surpreendeu, tá? Ela surpreendeu demais. Porque o Renato, ele colocaria uma equipe em campo com os 3 zagueiros que nós já estamos acostumados de ver e tudo mais, só que uma equipe sem um meio armador. Ao invés de ter um Cristaldo ou daqui a pouco o Monsalve, nós teríamos o Pavon lá na frente. Uma linha ali daqui a pouco com, vamos lá, um 5-2-2-1. Vamos tentar imaginar assim? Olha só esse time que tá na tua tela. A gente tá vendo o time que, segundo o pessoal lá da Rádio Imortal, foi treinado durante a semana pelo Renato, né? A gente já debateu isso aqui nas últimas horas. Um time que deve ir a campo com Marquezinho, Gemerson, Gustavo e Cânimo. Beleza. João Pedro e Reinaldo, nada de diferente. Dodi e Vijaçante no nosso meio campo. A ideia teria ter o Cristaldo, né? De meio armador mais à frente. Só que esse time treinado pelo Renato que tá na tua tela tem o Pavon pelo lado direito, o Soteldo pelo lado esquerdo e lá no comando do ataque o Bright White. Daqui a pouco os nossos laterais eles voltariam fazendo uma linha de 5 juntamente com os nossos zagueiros. O Dodi e o Vijaçante recuariam um pouquinho mais. Nós teríamos Soteldo e Pavon saindo na velocidade com o Bright White lá na frente praticamente isolado como uma ilha. Quem armaria esse time? Daqui a pouco o Marquezinho. É um jogo que eu confesso pra vocês que não me agrada. Se realmente se confirmar, e tomara Deus que não, tomara que o Renato tenha testado e ele não tenha gostado, mas o que se desenha, pelo menos, com uma formação desta maneira, é um Grêmio que sofreria bastante e que, se desse o acaso daqui a pouco do Fluminense fazer um gol no início da partida, nós poderíamos ter sérios problemas, até porque nós teríamos um time em campo sem um armador. Daqui a pouco já teria que até que torrar uma substituição de início para poder ter um meio campo e poder conseguir ter chances de criar. Enfim, não me agrada, desse jeito não me agrada, mas é a informação dos colegas da Rádio Imortal que o Renato testou nos últimos treinamentos. Bom, testar ele pode, agora dizer que ele vai colocar em campo, a gente só vai saber mesmo após a saída da escalação, que sai daqui a pouquinho, 1 hora antes da partida. O jogo está marcado para as 19, a escalação sai às 18 horas. Meus amigos, Maracanã lotado, tá? Maracanã lotado, 46 mil torcedores do Fluminense são esperados nessa noite, assim como também são esperados 2.500 torcedores do Tricolor. O Grêmio teve 2.500 ingressos disponibilizados para sua torcida e esgotou a venda de ingressos. Isso aqui é importante nós colocarmos aqui. Diogo, e o Fluminense? Como é que vem o time? Vamos lá. Cara, o Fluminense está passando por um perrengue também. O Fluminense ele tem uma situação um pouco mais complicada que a nossa ainda, porque eles estão dentro da zona de rebaixamento, tá? Eles estão brigando para sair de lá, tiveram um confronto direto no final de semana contra o Corinthians, um confronto que não agradou em nada, eles acabaram empatando no Maracanã com o Corinthians, foram muito vaiados pelos seus torcedores, então o clima tá muito tenso ainda lá no Fluminense. O Fluminense vem pressionado, o Marcelo tá lesionado, Diogo Barbosa não joga, o Guga muito provavelmente pode ser improvisado na lateral esquerda, ele é lateral direito, porque o esquerdinha não foi bem na semana passada, os 2 lances de gol do Grêmio foram com falhas do esquerdinha, primeiro o pênalti, depois a falta, enfim. Então, assim, é bem complicado. O Martinelli também treinou ontem, mas ainda é dúvida. Compensação, tem o Ganso, né? O Ganso fica à disposição para a partida de hoje para o Fluminense. Enfim, um Fluminense cheio de problemas, pressionado. O Grêmio deve esperar o Fluminense ter, no caso, as ações do jogo e tentar garantir a classificação no contra-ataque. Bom, esse é o time do Grêmio para hoje à noite, como nós vimos aí na tela. E aí, qual o teu placar para essa noite? Eu tô nervoso, tá? Eu tô confiante, mas eu tô muito nervoso
com todas essas possibilidades. Eu acredito que a grande maioria dos torcedores, mas eu acho que a gente vai conseguir sim, né? Afinal de contas, meu Deus do céu, né? Se acontecer daqui a pouco a gente ser eliminado, vocês imaginem a gente passar até dezembro só no Campeonato Brasileiro. Meu Deus, né? Meu Deus, tomara que isso não aconteça. Ah, Deus livre. Gurizada, vamos falar sobre outras questões importantes. A Arena hoje pela manhã divulgou uma nota nas suas redes sociais, confirmando algumas situações sobre a volta do Tricolor para o seu estádio, lá no dia 1º de setembro, naquela partida contra o Atlético Mineiro. Essa partida, por enquanto, está marcada para as 16 horas, mas ela deve ter alteração, tá? Aliás, Grêmio e Arena aguardam ainda o posicionamento da CBF quanto a essa mudança de horário, porque se não acontecer, bom, aí as chances, da nossa volta não acontecer no dia 1º, elas são grandes. Primeiro ela está marcada para o dia 16, para as 16 horas. Ela tem que ser antecipada para as 11. Isso porque a gente ainda tem problemas com a questão da energia elétrica e a nossa volta aconteceria com a ajuda de geradores. Para vocês terem uma noção, nem a imprensa vai poder estar nas cabines. É só os torcedores, o pessoal que precisa estar lá mesmo, não vai ter questão de transmissão, os repórteres vão ficar na beira do campo e tal, mas nas cabines não estará funcionando. Então vai ser uma situação assim, uma volta é pro Grêmio voltar para casa mesmo, mas a situação ela vai ser bem complicada. A Arena ela divulgou algumas questões importantes, como por exemplo, a venda de sócios deve ocorrer exclusivamente no site da Arena. No site da Arena. Os sócios vão precisar garantir o e-ticket, também no site do estádio, uma vez que a carteirinha não permitirá o acesso ao jogo. Importante isso, sócios precisam estar atentos a essas questões também. Estacionamento. O E2, tá? O estacionamento E2 estará disponível, o E1 não. Então tem uma série de questões que quem vai ao estádio precisa estar ciente para acabar não passando um perrengue na volta do Tricolor ao seu estádio, tá? Mas ainda tem esse asterisco muito grande aí que é a CBF confirmando o horário, que tem a questão da transmissão e tudo mais, então depende da Globo também. Então tem tudo isso que precisa ser colocado nessa ponta de caneta também. Mas tá tudo se encaminhando para o Tricolor voltar para sua arena no dia 1º de setembro. Graças a Deus, graças a Deus. Gurizada, vamos falar sobre outro ponto muito importante para nós encerrarmos o nosso vídeo. Vamos falar sobre Gustavo Martins. Gustavo Martins. Nossa joia da nossa zaga vem se destacando, vem ganhando oportunidades e fazendo uma baita dupla com o Nathan Felipe. É importante nós colocarmos isso aqui. São dois jogadores que o Grêmio tem como grandes ativos, mas o Gustavo Martins é quem está nessa fila aí e daqui a pouco pode acabar deixando o Tricolor. Fato é, lá no início do ano nós tivemos procuras de clubes europeus tentando a contratação do Gustavo. Na época o Grêmio preferiu segurar, muito especialmente na pessoa do presidente Alberto Guerra, que gostava e gosta muito do Gustavo Martins, queria que ele ganhasse oportunidades, ficasse mais tempo aqui no Tricolor, e isso acabou se confirmando, acabou acontecendo. Fato é que novas sondagens ocorreram nos últimos dias, ainda por clubes portugueses. Então há a expectativa de que nas próximas horas, nos próximos dias, cheguem sim algumas propostas, ou quem sabe uma proposta, mas enfim, houveram sondagens de clubes portugueses ainda interessados no passe do Gustavo Martins. Hoje nós temos Rodrigo Eli, temos o Nathan Felipe, temos o Jeromel, temos o Kahneman, temos o Gemerson, temos o Rodrigo Caio. Vamos falar baixinho. Nós temos o Rodrigo Caio. Enfim, mas aí a gente tira o Rodrigo Caio, que é uma grande incógnita. Tu tira o Jeromel daqui a pouco, que é um jogador que, infelizmente, a gente não consegue contar por muito tempo, né? Tem a questão física. O Kahneman, né, tem a sua situação ali com muito carinhoso, sempre abraçando muito, então daqui a pouco pode ficar de fora. Então, a gente tem uma situação um pouco complicada também no número de jogadores. Eu confesso para vocês que o Grêmio tá encaminhando a venda do Mac, encaminhando a venda do Gustavo Nunes. Eu não vejo a necessidade do Grêmio, pelo menos nessa janela, vender o Gustavo Martins. Não vejo isso como uma necessidade. Mas enfim, a gente vai acompanhar os desenrolares dessa história até pra gente poder ter uma noção muito melhor de quanto tudo isso. Quero saber de ti. E aí, vende o Gustavo Martins, espera até o final da temporada, fica com um número legal de jogadores ali pra nossa zaga, ou não, tu acha que já tem que vender, aproveitar a oportunidade? Comenta aqui embaixo. E o jogão de hoje à noite? Qual o teu placar, hein? Tá confiante pro jogo? Eu tô confiante. Eu tô meio assim tenso, mas eu tô confiante e eu quero saber a tua opinião. Terminou a partida? Vem pra cá. O jogo é às 19, vai terminar ali pelas 21 horas, 21h05, dependendo do número de acréscimos. E a gente vai fazer o pós-jogo coletivo do Renato, a tua opinião, participação de vocês, análise da partida, bastidores, enfim. Vamos fazer a festa aqui, se Deus quiser, com a classificação do Tricolor. Valeu! Grande abraço, até a próxima. Tchau.